Estamos de volta com mais um episódio do Dupla Estratégia. E hoje a gente vai falar de medicina, beleza, autoestima, expectativas e de uma carreira construída com muita dedicação. E para falar sobre isso, nosso convidado de hoje, Dr. Arthur Grinfeld, otorrino e cirurgião plástico facial. Seja muito bem-vindo, Arthur. É um prazer Doutor, receber você aqui. é um Prazer é prazer. meu. Eu fico muito feliz, né, de estar conversando com essa dupla. Realmente é uma dupla que não tem como não ter sucesso e a gente fica muito feliz aqui e agradeço mais uma vez ao convite. E nós vamos começar com uma pergunta que fala um pouco mais sobre Arthur, não só o Dr. Arthur, né? Mas a gente tem esse cuidado aqui no nosso pod de falar sobre coisas que são realmente importantes, que é a pessoa por trás do profissional. Então, doutor, a minha pergunta quando foi, em que momento você percebeu que queria seguir justamente a área de otorrino e depois a área de cirurgia plástica facial? Quais foram as coisas que te fizeram ir por esse caminho como médico? Então, é uma pergunta que eu acho que ao longo desses anos, a gente não precisa falar quantos anos, A gente não precisa fazer conta. mas é a primeira vez que me fazem. Então, eu achei muito legal, né, essa iniciativa da gente conversar um pouco também sobre quem eu sou, não o que eu faço, Isso. né? Então, na realidade, a gente já vem meio que de família. Então, meu pai me inspirou, é um otorrino. Engraçado que, por ventura da vida, eu vim a casar também com uma otorrino. E meu sogro também é otorrino, cunhada e assim por diante. Né? Então, a gente tem uma família mais ligada a isso. Mas meu pai realmente foi quem me inspirou. E a gente tinha um jargão na família, assim, que medicina era opção e otorrino seria obrigação, né? Então, esse foi realmente o meu primeiro passo em relação rumo a essa área ampla da otorrino. Mas teve algum momento, assim, dentro da sua carreira, que você se encantou pela área de estética, não a estética superficial, né? Mas a estética que fala sobre trazer autoestima para as pessoas? Teve. Então, são coisas que, na realidade, na carreira médica a gente não esquece. Então, eu me lembro como se fosse hoje, aonde foi, o local que foi e com quem foi. Na realidade, eu fiz residência no Rio de Janeiro, né? E a Rio de Janeiro, na época, era um berço da otorrino e somado também à plástica, né? Então, a carreira ali do professor Pitangui, aquela coisa toda que levou à plástica. Então, eu fui influenciado por um cirurgião, que a rinoplastia ainda era uma situação muito mais restrita do que é hoje, é difícil de aprender, né? É a cirurgia, talvez, do nosso corpo mais técnica. A gente não gosta de falar difícil, mas também é uma cirurgia das mais técnicas, porque envolve a otorrino, envolve a parte fisiológica, né? O nariz ele serve para respirar, mas um belo nariz também deixa um rosto belo. Então foi assim. Harmônico, né? Foi lá dessa forma. Eu acho que mais até do que ser difícil ou não, porque tecnicamente eu não entendo nada do assunto, mas eu acho que é a primeira coisa que a gente olha quando a gente encontra alguém é o rosto, né? E o nariz está no meio do rosto. Qualquer mudança que você faça que seja muito drástica ou que mude muito, né, a feição da pessoa é algo que fica muito perceptível. Então é uma responsabilidade gigantesca, né? Totalmente. A gente procura muitas vezes, eu brinco com meus pacientes, olha, eu queria um nariz assim e tal. Então a gente tem que fazer a filosofia do que a gente, né, percebe dos nossos pacientes, né, com o que pode ser feito, porque tem algumas situações já relacionadas também à parte fisiológica e à parte de cicatrização que o doutor não manda nisso, né? Sim. Quem manda é o homem lá de cima, é o nosso organismo. Então a gente tem que meio que mesclar muito isso aí, porque talvez essa blusa que Paty está usando, eu ache linda, mas quando eu boto em Arthur não vai ficar tão legal. Realmente. Isso dá um gancho interessantíssimo. Era uma pergunta que estava mais lá para o final, mas foi perfeito encaixar. Nesse mundo que a gente vive hoje, de tantos filtros, e as pessoas agora... Antes a gente tinha um filtro de Instagram, né? Que já era uma coisa assim que mudava as pessoas. E agora a gente tem as inteligências artificiais que as pessoas projetam rostos diferentes, né? Pessoas diferentes ali naquelas imagens. Isso tem acontecido no consultório? Tem chegado pessoas lá, doutor, eu quero um nariz desse aqui, não é mais o nariz da Xuxa, não, né? É o nariz da IA. Muito. Então, isso na realidade é isso. A gente, como profissional dessa área, a gente tem que tentar primar muito pela segurança. Muitas vezes a gente brinca também que se Deus não fez perfeito, a gente não vai fazer.
Então, muitas vezes, alguns pacientes querem o nariz um pouco menor. Então, a gente... eu quero um nariz bem menor do que eu tenho. Então, cabe a nós explicar que o nariz, ele precisa ter uma troca gasosa. O nariz é a porta de entrada do nosso organismo e esse ar vai ser inspirado e chegar no nosso pulmão. Então, se a gente não tiver uma área nasal, né, bacana, a gente, quando tiver um pouco mais velho ou até mais novo também, a gente vai ter alguns problemas relacionados à parte de vias aéreas inferiores. Então, realmente, é muito complicado a gente lidar com a beleza e com a fisiologia de uma vez só. Daí, respondendo agora direito, parte da IA. Especificamente, então, né? especificamente. Que todo mundo quer saber. Com certeza. Então, na realidade, hoje, né, a gente vai lá, pega um rosto, o nosso rosto, e coloca na IA e fala, IA, como que eu vou ficar com a rinoplastia? Aí ela projeta ela você. Então, eu não sou contra isso, eu sou totalmente a favor. Mas eu sou a favor, né, com um certo freio. Então, cabe a gente, como eu estava te falando, a gente pegar esse nariz feito pela IA, tentar adequar com a fisiologia total e mais o que o nosso paciente deseja e o que pode ser feito. Se a gente consegue somar isso aí, a gente chama isso de simulação, na realidade. Então, como já diz o nome, é uma simulação, não é real. Porque tem pessoas que trazem expectativas completamente antagônicas à realidade, né? A estrutura do rosto, e isso é um problema. Eu ia falar justamente disso, de alinhar as expectativas, né? E até porque muitas vezes a pessoa vai com uma expectativa irreal, ela faz uma primeira cirurgia e depois já fica na expectativa de outra mudança e outra mudança. Já chegou ao ponto de você precisar dizer não a algum paciente? Então, num primeiro momento, lá atrás na carreira, eu naturalmente, assim, falando agora, né, eu adorei esse gancho, vocês falando do eu. Sim. Eu naturalmente sou uma pessoa que não consigo dizer não. Já é uma dificuldade minha. Para eu dizer não, tem que ser algo bem... é muito complicado para mim mesmo, né? E a gente dizer para uma pessoa que você não pode fazer o que ela quer no rosto, você tem que explicar bem explicado, né? O porquê que você não vai conseguir fazer o que ela quer. Às vezes você pode até conseguir, mas será que vale a pena? Porque o antídoto e o veneno só depende da dose. Então, será que vale a pena você correr esse risco? Então, hoje em dia, realmente, eu me dou, né? Eu acho que isso é uma prática realmente. Às vezes a gente dizer, olha, tecnicamente falando, eu não vou conseguir fazer isso por você. É uma cirurgia eletiva. Procura um outro colega que queira, né? Tem cirurgiões maravilhosos no mercado, né? Aqui na nossa Bahia, assim, é um celeiro de cirurgiões realmente internacionais, né? E então a gente deixa o paciente à vontade. Muito bom. Isso é uma coisa muito importante, porque às vezes o paciente está passando por um problema psicológico, emocional, está passando por uma fase muito difícil na vida e ela coloca na sua aparência, né, na sua estética, porque a gente não está falando de cirurgia funcional, né? A gente está falando da pessoa que não está feliz com a sua aparência. E como a Olivia já falou, o nariz fica no meio do rosto, então é uma das coisas que provavelmente mais incomoda, né, quem tem essa questão com o nariz. Então, quando a gente fala para esse paciente que já vem com uma série de problemas, né, de carga emocional que não pode fazer, aquilo às vezes pode soar como uma coisa negativa. E para você, como cirurgião, como é mostrar para essa pessoa, tecnicamente, que aquilo ali não vai melhorar em nada a autoestima dela? Aquilo não vai mudar nada em relação ao problema que ela tem e tentar, de repente, até encaminhar para um outro médico. Comum hoje em dia. Eu acho que com essa parte que a gente está falando em relação à parte das mídias sociais, isso aí acelerou muito, né? Então, a informação, né, e seu rosto na tela, ele está praticamente 24 horas por dia, você está ali com o rosto na tela. Então, para a gente tem que ter um pouco mais de sensibilidade para entender. Aí, com o passar dos anos e até com o seu eu mesmo, aí é uma sensibilidade de você, como pessoa, você entender que talvez não seja a hora daquela pessoa, que ela esteja depositando realmente, né, um pote de ouro muito grande num facelift ou numa rinoplastia ou numa cirurgia de rejuvenescimento ocular, né, e o rosto, por ele estar estampado ali na tela. Então, você tem que ter uma sensibilidade de saber dizer para os nossos pacientes, é muito importante isso, às vezes até buscar auxílio psicológico. Nós temos na clínica uma grande profissional, a doutora Amanda, vou
agradecer a ela, que ela às vezes auxilia a gente nisso aí, né? Sim. Nessa parte, e realmente é importante. Vocês conseguem identificar, né, quando a questão ali é mais emocional, né, psíquica, psiquiátrica, às vezes até, né, do que estética, né? Com certeza. A gente tenta, hoje em dia, acho que a experiência, o passar dos anos, ele traz mais experiência, traz mais mão e faz com que a gente tenha essa sensibilidade de tentar ajudar mesmo. Às vezes a pessoa não está precisando de uma cirurgia. Às vezes você vai dizer, cara, não é isso que você está precisando no momento. Você vai, Era daqui a esse o pouco você ponto. volta, É isso Isso. mesmo. né? E a gente faz isso muito, acontece. Porque acaba sendo uma escola, né? Trabalhar a autoestima das pessoas, trabalhar com a beleza das pessoas também ensina muito sobre o ser humano, sobre suas dores, né? Sobre as expectativas para a vida como um todo, né? Porque às vezes a gente deposita muita expectativa em algo que vai ser realizado e depois não consegue alcançar. E vem aquela frustração, né? E infelizmente, não é uma cirurgia que vai fazer uma mudança extraordinária na vida da pessoa. Se bem que, em alguns casos, isso de fato acontece, né? Já aconteceu algum episódio assim específico que o senhor percebeu que a cirurgia de fato transformou a vida de um paciente? Já. E engraçado que a gente estava conversando sobre o que a gente iria conversar no nosso bate-papo de hoje, Sim. né? E Paty, ela deu Nossa essa prévia, ideia, né, doutor? nossa prévia, e deu pelo menos uns 5 ou 10 minutos depois de Paty dizer assim, Arthur, se você puder relembrar alguém, né, que foi importante para você, ou que você foi importante e Que tal, marcou, né? que marcou, e aí me veio essa pessoa, vou falar o nome dela, ela é uma pessoa que a mãe dela é Ivone, né, ela mora aqui perto, né, no interior da Bahia também, foi uma pessoa que me marcou bastante, virou uma grande amiga, que a gente se fala praticamente toda semana, né, e ela me marcou muito, porque ela me disse que eu mudei ela de fora para dentro, porque normalmente tem aquele jargão, né, que você não, as mudanças vêm de dentro para fora. Não, mas aí ela mudou de fora para dentro, porque dentro ela já era uma pessoa maravilhosa. Dela só precisava ganhar essa autoestima para ela exercer melhor as funções dela, né, diária e ter mais segurança da vida mesmo. Eu acho que a plástica, a estética, a corporal, a facial, ela tá aí para te auxiliar, né? A vida é uma só, então se você puder viver bem melhor, por que não? Acho que o ponto principal é a gente separar as duas coisas, né? Separar a expectativa em cima daquela cirurgia, daquele procedimento, o que quer que você faça, estético, e saber que aquilo ali está te trazendo prejuízos de fato, como foi o caso de Ivone, né? Ela realmente, ela deixou de viver a sua essência, deixou de ser quem ela era, porque a aparência dela não condizia com a essência, Com a essência dela. né? E você ajudou ela a enxergar esse outro lado através da estética, porque já estava dentro dela. Ela só não sabia, né, do céu? Perfeito. Eu não falaria melhor. É muito importante a gente falar sobre esses assuntos, porque quando a gente fala sobre medicina, fica sempre aquela coisa no ar, né? Do médico, o profissional, o técnico, mas esse lado humano seu. E aí a gente vai jogar um confete, né, Lívia? Com certeza. Dr. Arthur é uma pessoa incrível, tem uma energia, assim, uma luz, passa isso pra gente. E eu acho que quem trabalha com saúde, quem trabalha nessa área, principalmente quando envolve também a questão da estética, é muito importante essa conexão. E falando agora sobre conexão, é uma coisa também que a gente queria saber. Como é que você se sente sendo um porta-voz, digamos assim, né, da beleza, para essas mulheres, como Ivone, por exemplo? O que você sente como responsabilidade, como pessoa, como ser humano? Eu fiquei até com vontade de chorar, viu? Na realidade, porque realmente a gente tem essa sensibilidade. Que legal! Mas é como você falou, é uma responsabilidade. Tocar uma alma, né? Então, assim, é uma responsabilidade e ao mesmo tempo é uma alegria, né? Então, ao longo desses anos, né, a gente acertou muito mais do que errou, vamos dizer. E o erro faz parte. E o erro faz parte. Então, tiveram pessoas, na realidade, que já chegaram para mim, a maioria não, mas já falaram, olha, eu não curti muito essa cirurgia, então o que a gente tem que fazer? Tem como a gente refazer, tem como a gente retocar, tem como a gente... Então, a gente tem que ter essa sensibilidade para que a gente bota... E para mim, como pessoa, eu fico extremamente tenso, eu não consigo separar
é isso aí, falando de Arthur como pessoa. Então, aquela Uhum. história, depois de quase 20 anos aí, né, Sim. de trajetória, a gente deixar isso aí no consultório, isso aí, não sei se felizmente ou infelizmente, eu não consigo deixar no consultório, eu levo para casa. Então, quando acontece isso, eu fico tenso, eu fico triste, eu quero ir dormir um pouco mais cedo, eu quero ver para a gente resolver o mais rápido possível e assim por diante. Mas a gente sofre também. É, né? Doutor, e com relação a toda a bagagem que foi se acumulando, o fato, inclusive, desse histórico familiar, em que momento você sentiu que poderia passar esse conhecimento adiante também e ensinar para outras pessoas, para outros médicos, né? Inclusive, Então, desculpa interromper, ensinar essas pessoas a serem médicos como você, né? Esse Realmente, cuidado. fico porque agradecido. tem um diferencial de fato, né? Fico agradecido. Por sorte, nós convivemos com médicos que são pessoas Sim. muito humanas, muito acolhedoras, né? A gente tem amigos que também que atuam São. na área e isso é muito especial. Pessoas especiais. Porque quando uma pessoa procura um médico, esse acolhimento faz toda a diferença, né? Ai, gente, mas também está se tratando de apresentadores especiais, né? Obrigada. A bagagem é um pouco complicada. A gente, quando tem já pessoas na família que já tem uma bagagem, que tem um certa influência, então a gente procura, a gente sente essa, né? Às vezes é positivo, às vezes é negativo. Então depende do que vai acontecer com você. Então, no meu caso, ainda bem, no caso, né, da nossa família, realmente todos nós tivemos, né, essa bagagem, tanto do lado de cá quanto de lá, uma bagagem positiva. Mas eu tenho amigos também que se sentiram extremamente cobrados na mesma situação parecida e não souberam lidar, pelo menos no início profissional, o que é entendível também e tal, Sim. cabível. E hoje em dia depois já vão, mas também não é fácil. Também a gente é cobrado, vamos dizer assim, muitas vezes pelo sobrenome, Sim. porque tem que ser igual e tal. Então a gente tem, né, na família exemplos que engrandecem, né? Mas a gente também no início é difícil de carregar um pouquinho. Criar a sua identidade, né? Descolar das pessoas que fazem parte do seu ser familiar e também da sua carreira, né? De certa forma, tá todo mundo junto, mas criar a sua identidade pessoal é complicado por esse motivo, porque as pessoas geralmente elas colam, né? Uma imagem na outra, mas acredito que você faz isso muito bem. Ai, agradeço. Pronto, já tirou também. Toda vez que falam isso, já tiram pelo menos um peso né, das minhas costas. Né? Sim, A com gente fica. certeza. E mesmo com a experiência, ainda existe algum procedimento, ainda acontece algum caso de vez em quando que dá aquele friozinho na barriga, aquela expectativa maior? Todo dia. Eu acho que esse frio na barriga a Isso gente é nunca muito deve perder, né? importante. Não. Aí tem um outro otorrino muito experiente também, que ele trabalha com a gente, que ele fala exatamente isso, que ele diz que quando você deixa de desejar alguma coisa, deixa de sonhar e deixa de ter essa ansiedade, entre Positiva, aspas, né? positiva de querer, de curtir, né? Então, talvez a vida já não faça mais sentido. Então, pegando o gancho no que você falou, a gente está com um caso muito importante de um menino do interior da Bahia, de um menino que ele tem 16 anos de idade. E a gente tem uma parte do nariz que a gente chama de columela. Né? Que é essa estaquinha aqui, né? Que divide a fossa nasal, que depois ela continua com o septo. E ele nasceu sem essa parte, né? Então aí a gente mistura a adolescência, que já talvez não seja um dos períodos mais fáceis da vida, Sim. né? As expectativas, né? Essa coisa toda. Então a gente vai operar esse caso, é um desafio. A gente buscou a opinião de outros colegas, a gente buscou alguns cursos, né? Inclusive acabamos de chegar de um quase agora em que outras pessoas têm experiência com esse tipo e a gente trocou essa experiência para poder atacar. E você vê, depois de tantos anos, eu nunca fiz um caso desse. Me sinto apto a fazer? Me sinto, né? Tenho experiência? Não, com um caso só, mas também as pessoas que têm experiência não fizeram 30 casos, 40 casos, né? Então, são casos mais restritos. Mas isso tá me dando um frio na barriga. Ai, que legal. Desafio bom, inclusive, né? Você vai mudar a vida de mais uma pessoa. E isso faz toda a diferença. Interessante você falar isso, porque eu ia falar exatamente isso de outra forma. Enquanto você contou a história, eu sou mãe, né? Todos nós somos mães, você pai.
E aí a gente se coloca no lugar, né, dessa mãe e até desse adolescente. Imagina que vida, né, que ele teve até hoje, tendo uma característica assim tão marcante, né? Como vai mudar a vida desse menino a partir daí? Que bom que você teve essa coragem e esse desejo de mudar a vida dessa pessoa. Eu só penso na pessoa. Quando eu vejo um caso, né? Não é um caso, é uma Mas é pessoa. verdade. Pronto. Foi exatamente. Tem aquela, né? Só sabe quem tem filho, né? Então a gente se projeta e se fosse o nosso. Aí é natural, realmente, a gente se projetar, né? E tentar abarcar e tentar dar a esse rapaz, assim, uma vida o máximo normal possível, né? Isso é uma das coisas que eu acho mais lindas na medicina e que não deveria se perder, porque a gente está vivendo um mundo onde, de fato, a tecnologia vem avançando cada vez mais e ocupando espaços humanos, né? A gente vê campanhas hoje nas redes sociais falando das pessoas que usam as IAs como terapeutas, até como médicos, né? Tentando buscar soluções para questões que só um outro ser humano poderia ajudar. Então, cada vez mais a gente vê a necessidade dessa troca, né? De ser humano mesmo. Por isso que a gente convidou você para participar do nosso pod, porque a gente queria mostrar a medicina de outra forma, né? Mostrar o outro lado da medicina, doutor. E a gente está muito feliz com o seu relato. Arthur, você é exigente consigo mesmo, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal? Você se considera uma pessoa exigente consigo mesmo? Então, mais na profissional do que na pessoal, né? Um caminho é meio que paralelo ao outro, mas talvez na vida profissional eu tenha um grau de exigência mais alto do que na vida pessoal. O médico, ele tem algumas coisas, o que é natural da profissão. Então, o nosso time é um pouco diferente do que o time das apresentadoras ou do que do empresário, né? Por quê? Porque eu tenho um horário, entre aspas, engessado, né, ali. Então, muitas vezes a gente quer, vamos lá, almoçar com nossos filhos, né? Mas aí não dá. Tem que fazer malabarismos, né? Então, muitas vezes, essa coisa do pessoal, e aí você tem que ter um suporte familiar, filhos maravilhosos, os meus são, eles super entendem, né? Eles ficam, claro, super felizes quando eu vou buscar eles no colégio, uma vez ou outra a gente pega, leva para, né, para um programa diferente, uma vez e sempre, hoje eu costumo fazer até mais do que fazia há algum tempo atrás. Mas é mais difícil para o profissional, não digo nem o médico, mas o profissional da área de saúde, o enfermeiro, o dentista, o técnico em enfermagem, o que fazem parte daquele aparato ali médico hospitalar, é diferente. Isso aí, o time é um pouco diferente. Né? Tem um amigo meu daqui, que ele é empresário, daqui da nossa Princesa do Sertão, e que quando ele quer encontrar comigo, ele fala assim, olha, faça a sua agenda que eu vou, porque o meu patrão, que é ele mesmo, Sim. né, é diferente do seu patrão, que são os pacientes. Eu disse, tá bom, É verdade. Ele se ajusta para se ajustar a você, né? Pronto. Mas tem que ser mesmo, porque, inclusive, a área de saúde, ela tem essa energia mesmo, né? A gente percebe que foi interessante você falar dos profissionais, que todos, em geral, eles têm mesmo essa característica de serem mais acelerados, né? De terem uma rotina mais Eu acho que até dinâmica. pelos plantões, não é? Para quem ainda dá plantão e trabalha naquela rotina, é complicado. Cirurgia e tudo o mais. início já é um pouco mais complicado. Assim, eu não posso falar porque eu adorava dar plantão, na realidade. Sério? Eu durmo pouco, durmo rápido, consigo, né? Então, para mim, eu adorava, é uma época bacana, foi uma época bacana. Eu já fiz ambulância antigamente e tal, antigamente tinha essa parte, então eu adorava essa energia ali uma adrenalina, né? Eu adorava essa energia, essa adrenalina do plantão, mas tá lá no meu cantinho guardado na memória. Também é legal. Tudo é fase, né? Nossa vida é cheia de fases e cada uma delas tem a sua importância, né? A sua memória que deixa. Agora a gente quer saber quem é Arthur quando não é chamado de doutor. Quais são os seus hobbies, assim? Se é que você pode falar também sobre isso, para a gente deixar uma coisa, assim, como eu poderia dizer, ainda mais acessível, né, doutor? Porque você... Legal. Então, hoje, assim, você falou quem é Arthur, quem é Mel. Quando eu quero sair um pouco fora da bolha, Sim. Arthur gosta muito de natureza. Que legal. Eu tenho um refúgio muito legal que mistura água. Eu gosto muito de mar, de água,
né? Gosto muito de terra, então eu gosto muito realmente de um contato. Eu acho que o contato do pé no chão, o contato com a natureza, de você pegar um barco e estar no meio do mar, isso me relaxa, me remete muito, assim, muito, me reenergiza ali quando eu estou precisando, né, Recarregar, né, as recarregar. baterias. Então a terra, o mar, né, isso tudo me ajuda a recarregar. Hobby realmente, o meu hobby ele se mistura muito com a minha profissão. Porque hoje em dia, até em relação às mídias, hoje em dia você consegue ter um acesso a quem está operando lá no Japão, né? Ele joga lá numa plataforma e a gente vai na plataforma e vê. Então, isso se tornou um hobby, na realidade, para mim. Então, hoje o trabalho, ele se mistura com o lazer. Lazer. Então, eu não tenho muito essa coisa de acordar para trabalhar com aquele peso. Pelo contrário. Mas, geralmente, situações externas é que me fazem querer reenergizar. Menos situações Do trabalho, envolvidas sim, do trabalho na realidade. Mas tem o cansaço também, né? Porque é Tem. bem extenuante, assim, Tem. né? A cirurgia em si, várias, uma atrás da outra, às Tem. vezes, quando acontece, é Isso puxado. aí tem o problema da idade que vai pegando. Mas é já para... Mas é papo É para outra outro pergunta. podcast. Calma que Lívia, acho que tem uma pergunta nesse mesmo podcast. Porque na verdade a gente tinha falado, né, que hoje você já consegue buscar seus filhos mais vezes, mas teve alguma escolha assim específica na sua vida profissional que te tirou algo da vida pessoal que você hoje pensaria assim, poxa, isso aqui atrapalhou um pouquinho mais, principalmente com as crianças, né? Fazendo um balanço, né? Então, é um balanço realmente meio que geográfico. Então, como a gente mora, né, numa cidade muito próxima da capital, na realidade, Feira é maravilhoso de morar e hoje eu moro em Feira, né, mas passo alguns dias da semana em Salvador também. Então, essa opção de ter duas clínicas, né, uma em Feira e uma em Salvador, na época, a gente quando é jovem, a gente vai, né? Eu amo hoje estar em Salvador, mas geograficamente eu deixo de estar também, né? Mais tempo de acordar com meus filhos, de Tempo ver de minha qualidade, né? Que a gente de fala. alguma coisa de tempo de qualidade relacionada a eles, mas eles super entendem e eu super amo também essa situação de ir e vir. Sim. Que bom. Porque os filhos vêm dos pais realizando, inclusive é uma escola para eles mesmos, né? Sim. Eles crescem se tornando pessoas que Total. vão atrás dos seus objetivos, né? Que vão em busca do que eles realmente querem para si. Total. É verdade. Você acha que você, de certa forma, influencia um pouco os meninos a seguirem Mais a mesma otorrinos, área não. de vocês? Mais dois otorrinos, são dois, né? Vamos povoar o mundo de Vamos falar otorrino. uns de otorrinos. Sabe qual é a parte boa? Só fazendo uma observação. É que a gente sabe que vão ser pessoas mais conscientes e, né, focadas também na questão de função e tudo mais, né? Vão ter, pelo menos assim, o que a gente acha que é certo, eles estão aprendendo. Você falou uma coisa aí, né? Ontem, meu menino mais velho, ele tem 14 anos, né? Então, médico casa até eu tenho 47, não escondo, tá aí, né, com um botox ali, outro aqui, a gente desce um pouquinho. Mas o meu menino mais velho teve um ensaio, ele vai ser príncipe, né, de uns 15 anos e tal. E aí ele, durante o ensaio, uma abelha mordeu ele e deixou o ferrão lá. Nossa. Daí, claro, aquilo inchou na perna dele e tal. E aí, ontem fiz um tratamento, mas hoje mesmo fui pra clínica. Me liga aí, ele fez, pai, o ferrão ainda tá aqui, a gente viu e tal. O que eu faço? Eu vem pra cá que eu vou tirar o ferrão, a gente e tal. Me liga ele depois de uns 10, 15 minutos, já tirei o ferrão. Eu fiz, como que você tirou o ferrão? Eu fui, botei uma compressa quente, peguei uma agulha, pedi, né, pra Nice, que estava com ele, né, que trabalha com a gente há 30 anos, esterilizar, e eu fui e eu mesmo tirei o ferrão. Aí eu fiz, nasce um cirurgião. Nasce um cirurgião. Nasce um cirurgião. Né? O médico Você chegando vai por ficar chorando aí. até o pai chegar em casa para resolver. Beijo, tchau, tô indo pra escola. Que bacana. Isso é realmente, de certa forma, uma influência, né? Uma influência muito positiva. É um impulso, né? Porque ele tem o ímpeto dele pegar ele mesmo com 14 anos e querer dissecar lá aquela região e tirar um ferrão de abelha que dói. Já é um ímpeto dele mesmo, si né? mesmo, né? O que é Em mais si mesmo, que é mais complexo. Eu acho que ver vocês nesta profissão
com amor e trabalhando porque gosta, né? Como você disse, acaba sendo um incentivo, sim, para eles seguirem, mas por verem que vocês fazem algo que realmente completa, né, a vida de vocês nesse aspecto profissional. Porque eu acho que, às vezes, essa sequência, né? Todo mundo na família seguindo, quando é algo imposto é que não é legal, mas quando vai, porque viu como algo positivo vindo dos pais, vindo dos avós, o sabor é diferente, né? Eu acho que acho que tem uma certa carga positiva se souber, né, levar isso de forma mais leve. Agora eu queria fazer uma pergunta que é um pouco técnica e um pouco filosófica. Maria, deixa eu respirar aqui, Depois de tantos anos trabalhando com a aparência, de certa forma, né, das pessoas, porque mesmo sendo a parte funcional tão importante, mas a estética é a que a gente olha primeiro, né? É o que as pessoas geralmente olham no espelho e veem. O que você acha, doutor, que nenhuma cirurgia plástica é capaz de mudar? Pois é, então assim, esteticamente falando, existem realmente algumas limitações, né? Nós, seres humanos, somos limitados. Sim. Então, existem alguns casos piores de que a gente muitas vezes consegue melhorar, né? Mas a gente tem essa limitação, eu acho que a limitação do ser humano ainda existe. Eu acho que, por enquanto, eu não vejo nenhuma IA podendo, nos próximos anos aí, né, fazer com que a gente realmente chegue a uma perfeição. Como eu acho um jargão bem legal isso aí. Se Deus não fez perfeito, a gente não vai conseguir fazer. A gente tenta chegar junto. Mas o ser humano, ele tem as limitações. O ser humano é extremamente assimétrico. Sim. Então, uma M face... É da natureza, É né? da natureza. Isso eu acho muito curioso. É da natureza. Então, se você sentar na minha frente, no consultório, e perguntar, olha, esse buraquinho do nariz, ele vai ficar igual a esse buraquinho do nariz aqui, ou a minha face, quando eu esticar, vai ficar igual? Eu já falo, não vai. Não tem esse no mundo, não tem cirurgião no mundo, não tem IA, não tem robô que vá fazer isso por você. Perfeito. Então, o ser humano não é perfeito. Não somos mesmo, né? Nem fisicamente, Inclusive, nem... uma coisa interessante das IAs falando sobre tecnologia é que eles estão cada vez mais tentando tornar essas IAs mais parecidas com o humano. Não sei se vocês já viram a nova versão do ChatGPT, que fala como uma pessoa, ele vai pegando a maneira que você se expressa, até o sotaque, as pausas na fala. Gente, é uma coisa incrível. E aí ele começa a falar assim, como se fosse um ser humano, até interpretando. É muito engraçado. Não vai Você vê que se até as máquinas estão, né? Se os desenvolvedores estão tentando se humanizar. fazer algo parecido com o humano, quem somos nós para querer ser perfeito, né? E como humanos imperfeitos que somos, cheios de ideias, às vezes, fora da realidade, né? Essa palavra, hoje, ela ganha uma vertente diferente, dependendo de para quem a gente pergunta. Mas sucesso ainda é uma palavra que é o que muita gente almeja, né? Seja em aspectos profissionais ou pessoais, cada pessoa tem uma definição de sucesso. Mas para você, Arthur, o que é sucesso? E você acha que você já conseguiu alcançar? Sim, consegui. Para mim, eu atingi o sucesso. É o sucesso desejado? Não. Eu só vou atingir o sucesso desejado quando eu me aposentar, provavelmente aos 95 anos de idade. É o tempo que eu tô. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que eu consegui, sim, atingir um sucesso. Então, hoje em dia, o nosso grupo é um grupo respeitado, como eu disse, com defeitos, né, sem defeitos, mais acertos do que erros. Então, hoje a gente leva o nome da Bahia, né? Eu faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira, faço parte da diretoria da Sociedade local, já fui presidente da Sociedade Baiana de Otorrino, né? A gente chegou agora há pouco de um congresso internacional em que a gente sente esse reconhecimento. Então, foi um congresso da Academia Europeia de Cirurgia Plástica Facial, que o nome da Bahia estava lá representado por mim, por Dr. Washington, né? Então, com maior orgulho. Então, eu acho que isso é um sucesso, é legal, Com bacana. certeza, Né? com Então, certeza. eu acho que sim, eu acho que eu consegui atingir um sucesso. É o sucesso que eu procuro? Ainda não. Eu procuro a perfeição. Né? Consegui atingir, vamos ver, acho que não. Que o sucesso, para mim, ele vai
além. Você é uma pessoa de sucesso porque você tem uma família maravilhosa, tem filhos incríveis, faz o que ama, realizou o sonho, né, de ser o profissional que é, muda a vida das pessoas, ajuda muita gente a se sentir melhor, mais feliz. Eu penso, sinceramente, que se isso não for sucesso, eu não sei mais o que é, É verdade, é verdade. não é? Você conseguir conciliar, eu acho que uma pessoa já me falou uma vez que é isso, conciliar o profissional com o pessoal, Sim. né, é a receita do sucesso. Se você tiver o pessoal abalado e o profissional, você só focar no pessoal e esquecer do profissional, não vai dar certo. E a recíproca é verdadeira. Se você conseguir atingir, de certa forma, um balanço, eu acho que isso aí também é uma receita bacana. Uhum. Eu acho que para complementar, né, uma tríade de sucesso, eu acho que além do pessoal e do profissional, é você conseguir alcançar tudo isso, e principalmente o profissional, com tantos títulos, né? Sem perder a humanidade, sem perder esse espírito acolhedor, de gentileza, né? De humildade, inclusive, de Isso. tratar todo mundo de igual para igual. Isso realmente é sucesso. Super concordo. Então, doutor, é isso. A gente acabou, né? Uma pena, nosso Infelizmente. bate-papo encerrou. A gente adorou receber o doutor Arthur aqui, porque ele realmente é uma pessoa especial. A gente te convidou porque sabia que esse bate-papo ia ser assim, leve, saudável. Espero que você tenha gostado. Gente, achei, na realidade, super diferente de todos os bate-papos que já me convidaram, assim, como você falou, Sim. super leve, na realidade, voltado, achei a ideia super bacana, voltado também para essa parte de quem eu sou, não que importa tanto, né? Mas Importa, sim. então fico feliz. Então, na realidade, eu achei muito diferente, muito bacana, um formato assim super legal de bate-papo. E vou assistir. Estou esperando os próximos convidados para assistir também. Com É uma certeza. honra pra gente. Vocês estão de parabéns. Muito Obrigada, obrigada, doutor. doutor. E é isso, gente. A gente está chegando ao fim de mais um episódio e aqueles recadinhos de sempre que a gente não pode deixar de lembrar. Se inscreva no canal, siga a gente também nas redes sociais e vá acompanhando tudo que a gente vai trazer de novo, porque tem muita coisa legal chegando por aí que vai acrescentar bastante na construção, né, da sua vida profissional e da vida pessoal também. É isso. A gente agradece vocês estarem aqui conosco. Agradecemos nosso convidado mais uma vez. E o Duplo Estratégia espera por vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.